Você já imaginou acordar em uma cama de hospital e, ao se olhar no espelho, descobrir que tiraram de você muito mais do que o cabelo? Que arrancaram sua identidade, seu respeito e sua humanidade? Tudo isso em nome de um racismo silencioso, covarde e institucional? Era para ser uma internação simples. Clara Antunes, 42 anos, CEO de uma das maiores empresas de logística do Brasil, havia sido submetida a uma cirurgia leve, com recomendação de 2 dias de repouso. Clara sempre foi o tipo de mulher que impõe presença. Pele retinta, cabelo natural, postura firme e olhar direto. Não precisava gritar para ser ouvida. Sua trajetória era conhecida por todos da sede da empresa em Campinas. Filha de empregada doméstica, formada em engenharia pela USP, fluente em 4 idiomas e responsável por triplicar o faturamento da companhia em 5 anos. Mas no 3º dia de internação, algo não bateu. Uma enfermeira hesitante entrou no quarto pela manhã. Clara passou a mão pela cabeça e sentiu apenas couro cabeludo. Nenhum fio, nenhuma explicação. A cabeça completamente raspada. Confusa, tentou entender o que havia acontecido. A enfermeira desconversou. Disse que era procedimento padrão do setor. Mas Clara sabia que não havia justificativa clínica para aquilo. Ela pediu para ver as câmeras do andar. Não deixaram. Ligou para a diretoria do hospital. Silêncio. E então ela ouviu a frase que mudou tudo. Achamos que a senhora era acompanhante. Desculpe se houve engano. Engano? A mulher mais poderosa daquela sala foi tratada como se não tivesse direito à dignidade. Raspada à força. Sem anestesia, sem autorização, sem respeito. Clara não gritou. Não quebrou nada. Mas o que ela fez depois nos bastidores virou notícia em todo o país. E ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para a consequência. Clara saiu do hospital no mesmo dia, sem esperar alta, sem avisar ninguém. Pegou o celular, ligou para o motorista da empresa e pediu que a buscasse imediatamente. Não queria olhares de pena, nem perguntas. Pediu que trouxesse um lenço grande, escuro. Durante o trajeto até sua cobertura no bairro Cambuí, em Campinas, não disse uma palavra. Apenas encarava o próprio reflexo no vidro, tentando entender como alguém, dentro de um hospital particular, havia tido a audácia de raspar sua cabeça sem consentimento. Mas o que mais doía não era o cabelo. Era a certeza do motivo por trás daquela confusão. O mesmo rosto que estampa capas de revistas de negócios, que ocupa lugar nas listas de executivas mais influentes do país, foi para aquele plantão hospitalar o rosto de uma mulher negra qualquer, invisível, descartável. Na manhã seguinte, Clara estava sentada à cabeceira da grande mesa de reuniões no Deswise no andar da sede da empresa. O lenço cobrindo a cabeça, os olhos fixos na tela do notebook. Nenhum sorriso, nenhuma saudação. Reuniu apenas 4 pessoas. Seu diretor jurídico, sua assessora pessoal, uma executiva da área de compliance e o diretor financeiro. Quero todos os nomes, enfermeiras, médicos, responsáveis por plantão, supervisor, tudo. E quero as imagens das câmeras, já, disse em tom frio. O jurídico hesitou. Clara, a instituição é privada. Eles vão dificultar. Ela cortou com o olhar. Então que se preparem. Eu compro essa merda desse hospital se for preciso. Clara sabia o que queria. Não era uma indenização. Não era um pedido de desculpas público. Era consequência. Era rastrear cada profissional que esteve envolvido, cada decisão tomada, cada omissão. E, acima de tudo, queria que todos soubessem exatamente quem tinham tentado humilhar. Nas 48 horas seguintes, a força do nome Clara Antunes moveu engrenagens poderosas. Um dos maiores escritórios de advocacia do país foi acionado. Um pedido judicial urgente obrigou o hospital a liberar as imagens. Foram exatas 12 de gravação. Clara assistiu cada minuto. Lá estava ela, desacordada, sozinha no quarto. Uma enfermeira branca entra. Logo em seguida, outra. As duas trocam olhares. Riem. A que está com a maquininha na mão diz algo. A outra dá de ombros. Elas prendem as mãos dela na grade da cama, mesmo sob sedação, e começam. Sem luvas, sem motivo,
sem necessidade médica, rindo. No canto da imagem, um enfermeiro observa, cruza os braços, balança a cabeça. Não intervém. No relatório, ele alegaria que achava que fosse um protocolo médico. Clara pausou o vídeo. Ficou em silêncio por um tempo. Então, respirou fundo. Pode preparar a coletiva. Vai ser amanhã. Quero imprensa nacional e internacional, se possível. A notícia estourou antes do que ela imaginava. CEO tem cabelo raspado à força em hospital de elite. Racismo institucional. Empresária negra é confundida com acompanhante e sofre abuso médico. Clara não precisava se pronunciar. A imprensa fez o trabalho por ela. Mas isso ainda não era o suficiente. Na tarde do segundo dia, Clara convocou uma reunião geral com todos os funcionários do hospital. Usou sua rede de contatos e conseguiu acesso ao auditório principal da instituição. Quando entrou, já com a cabeça descoberta, foi como se o tempo parasse. Alguns não a reconheceram de imediato. Outros desviaram o olhar. Alguns murmuravam tentando entender por que uma executiva daquele nível estava ali. E então ela começou a falar. Eu sou Clara Antunes, não estou aqui como paciente, nem como vítima. Estou aqui como mulher negra e como executiva de uma empresa que fornece tecnologia para 60% da rede hospitalar privada deste país. Um silêncio sepulcral tomou o auditório. Esta instituição, onde vocês trabalham, me raspou o cabelo, sem permissão, sem justificativa, sem respeito. Porque para vocês, eu não parecia alguém importante. Não parecia alguém digna de cuidado. Era só mais uma preta. Mais uma acompanhante. Mais uma que podia ser tratada como lixo. Um burburinho começou. Ela ergueu a mão e continuou. Não se preocupem. Eu não vou processar ninguém. Não vou entrar com ação contra o hospital. Eu vou fazer algo pior. Eu vou contar ao mundo. Vou mostrar cada imagem, cada riso, cada rosto. Porque o que me fizeram não foi erro. Foi escolha. E escolha tem consequência. Ao final da fala, Clara olhou diretamente para o diretor clínico do hospital, que assistia de braços cruzados no fundo da sala. Hoje de manhã, protocolei o fim do nosso contrato com esta instituição. A tecnologia que vocês usam para marcar exames, emitir laudos e monitorar pacientes vai ser retirada em 30 dias. E já contatei nossos principais parceiros para que façam o mesmo. Ela fez uma pausa. E para quem ainda acha que tudo isso foi um mal-entendido, imaginem se fosse com a esposa do diretor ou com a filha da presidente do conselho. Silêncio total. No dia seguinte, o vídeo da câmera interna vazou para a imprensa. As redes sociais explodiram. Médicos foram afastados. Enfermeiras exoneradas. O hospital, pressionado por patrocinadores, acionistas e órgãos reguladores, emitiu uma nota rasa, tentando amenizar. Não funcionou. A imagem da instituição, até então referência, nunca mais foi a mesma. Clara recusou todas as entrevistas. Só fez uma aparição pública, em uma universidade pública de São Paulo, durante uma palestra sobre racismo estrutural. Subiu no palco sem lenço, sem disfarce. Mostrou a cabeça raspada com dignidade e disse apenas uma frase: meu cabelo cresce. Mas a vergonha de vocês não tem cura. A plateia inteira ficou de pé. E pela primeira vez desde aquele dia, Clara sorriu. Nos dias que se seguiram, Clara Antunes se tornou mais do que uma executiva poderosa. Tornou-se símbolo. Não pela dor, mas pela forma como respondeu a ela. As redes sociais estavam em ebulição. A hashtag meu cabelo tem dono se espalhava como pólvora. Milhares de mulheres negras, muitas em cargos de liderança, compartilhavam experiências semelhantes, histórias abafadas, microagressões diárias, humilhações veladas. Mas com Clara, algo havia sido diferente. A câmera flagrou o exato momento em que o racismo deixou de ser apenas estrutural e se revelou em sua forma mais crua e violenta. Mas enquanto o mundo reagia, Clara se mantinha em movimento. Seu escritório em Campinas se transformou num verdadeiro centro de articulação. Os telefones não paravam. CEOs de grandes empresas ligavam para prestar apoio, mas também com medo. Medo de que suas instituições fossem as próximas a serem expostas.
Repentinamente, todos queriam entender o que era racismo institucional e como evitá-lo. Clara, no entanto, não queria palmas, nem cafés com executivos preocupados com reputação. Ela queria ação. Por isso, naquela segunda-feira à tarde, tomou a decisão que muitos consideraram radical. Vamos cortar todos os contratos com empresas que não possuam políticas claras de diversidade racial e mecanismos internos de combate ao racismo, disse, sentada à mesa com sua equipe mais próxima. O diretor financeiro, pálido, hesitou. Clara, isso vai impactar nossa operação. A logística depende de vários fornecedores. Ela o interrompeu sem mudar o tom. Se for para continuar operando com quem naturaliza a humilhação de corpos negros, então que fechemos as portas. O lucro não me interessa se custar a minha dignidade. A ordem era clara. Uma auditoria completa. Empresas terceirizadas, fornecedores, parceiros estratégicos, todos seriam avaliados sob novos critérios. E o mais impactante, essa política seria pública, disponível no site, impressa no código de ética, exposta nas entrevistas. A repercussão foi imediata. O movimento causou rupturas. Perdeu contratos? Sim. Mas, em troca, atraiu um novo perfil de empresas, aquelas dispostas a rever suas estruturas, a investir em treinamento, a dar espaço a vozes negras que antes eram silenciadas nas salas de reunião. Na mesma semana, Clara recebeu um convite inesperado. O Conselho Nacional de Justiça queria ouvi-la, não como vítima, mas como consultora. Queriam que ela ajudasse a formular diretrizes para combater o racismo institucional em ambientes hospitalares e empresariais. Era a primeira vez que o sistema que sempre a ignorou agora pedia sua opinião. Ela aceitou, mas com uma condição, que não fosse apenas uma audiência simbólica. Eu não vou posar para foto ao lado de juiz nenhum. Quero garantir que as medidas aprovadas tenham poder real de punição. Quero mecanismos de escuta das vítimas. Quero que hospitais tenham câmeras obrigatórias nos quartos com acesso irrestrito ao paciente. E quero que os profissionais envolvidos em casos como o meu sejam impedidos de atuar na área por tempo determinado. O CNJ relutou, mas sabia que ignorar Clara naquele momento seria um suicídio institucional. E então, cederam. Enquanto isso, o hospital onde tudo aconteceu continuava em crise. Protestos diários na porta. Pacientes cancelando convênios. A diretoria tentou negociar com Clara. Ofereceram uma indenização milionária. Ela recusou. Meu cabelo cresce, o caráter de vocês não. Mas havia algo que Clara ainda não tinha feito e que lhe tirava o sono. Conversar com os funcionários diretamente envolvidos. Ela não queria justiça pelas costas, queria olho no olho. Conseguiu, por vias judiciais, o direito de conversar com eles fora do ambiente hospitalar. Escolheu uma sala neutra, em uma ONG de combate ao racismo, onde ela já era apoiadora há anos. Nenhuma câmera, nenhum assessor, só ela e os 3 envolvidos, as 2 enfermeiras e o enfermeiro que assistiu tudo sem intervir. Quando entraram, não sabiam onde colocar as mãos. Evitavam seu olhar. Clara permaneceu sentada, em silêncio, por alguns segundos. Então falou: por que fizeram aquilo? A primeira enfermeira, a que manuseava a máquina, tentou justificar. Disse que achava que era padrão, que agiu por hábito, que estava sobrecarregada. E você achou que raspar a cabeça de uma mulher desacordada era parte do seu trabalho? Questionou Clara. A segunda balançava as pernas nervosa. Tentava não chorar. Disse que não sabia, que nunca tinha feito aquilo antes, que só riu por nervoso. Clara não respondeu de imediato. Virou-se para o enfermeiro. E você? Por que não fez nada? Ele engoliu em seco. Porque eu achei que se eu interviesse seria visto como alguém querendo causar. E eu sou novo lá. Negro também. A sala silenciou. Pela primeira vez, Clara respirou fundo. Então você entendeu o que eu senti. A impotência. O corpo sendo invadido. E mesmo assim, você escolheu o lado de quem tinha poder. Ele abaixou os olhos. Clara se levantou. Caminhou até a porta. Antes de sair, disse: vocês vão viver com isso, não por vingança minha.
mas porque o mundo agora sabe quem vocês são. E isso é mais pesado do que qualquer sentença judicial. Ela saiu e nunca mais olhou para trás. Na semana seguinte, sua empresa lançou um programa nacional de bolsas de estudo voltado exclusivamente para jovens negros interessados em seguir carreira nas áreas de tecnologia, medicina e gestão hospitalar. O nome do programa era simbólico: Projeto Reconstrução. Clara sabia que não podia mudar o passado, mas podia interferir no futuro. E o faria com a mesma firmeza com que construiu sua carreira, com disciplina, com verdade e com dignidade. Enquanto isso, seu cabelo começava a crescer. Não era só o símbolo da sua força que voltava. Era a lembrança de que, mesmo raspada à força, ela nunca deixou de ser quem era. E que agora, mais do que nunca, ninguém ousaria esquecer. Nas semanas que seguiram, Clara Antunes reduziu sua agenda pública. Não por fraqueza, mas por estratégia. Entendia que, após o estouro do caso, era hora de transformar a comoção em estrutura, de canalizar o furacão em ação concreta. Passou a trabalhar silenciosamente, costurando alianças, firmando compromissos e refinando as políticas internas da própria empresa. Porque Clara sabia: escândalo sem mudança é só espetáculo. E internamente, sua equipe notava a mudança. Clara estava mais atenta aos detalhes, menos tolerante com desculpas, e visivelmente mais implacável com quem ainda tratava inclusão como marketing. Ninguém mais ousava aparecer com discursos vazios de diversidade. Ela exigia números, metas, resultados. Não queria mais promessas, queria transformação mensurável. Na manhã de uma terça-feira qualquer, Clara desceu ao refeitório da empresa, algo que raramente fazia. Sentou-se ao lado de funcionários do setor operacional e puxou conversa como quem ouve, não como quem lidera. Uma jovem estagiária, tímida, disse baixinho: "É estranho. Depois do que te fizeram, você ainda confiar nas pessoas." Clara sorriu. Não foi um sorriso de leveza, mas de consciência. Não confio nas pessoas. Confio no que a gente constrói quando tem coragem de mostrar quem elas realmente são. Essa era a essência do que vinha fazendo desde o dia em que acordou careca, em um hospital de elite, sendo tratada como nada. Ela havia entendido que o racismo não estava só na ação, estava na estrutura que a tornava possível, no silêncio que a validava, no medo que a sustentava. E agora estava decidida a desmontar cada pilar dessa estrutura, começando pelos bastidores. Foi então que veio a ligação que selaria seu novo destino. Do outro lado da linha, a diretora de uma das maiores fundações de justiça social do país a convidava para assumir um conselho consultivo permanente. A ideia era simples: usar sua experiência como mulher negra, como executiva, como vítima e sobrevivente, para formular políticas públicas em nível federal, voltadas ao combate ao racismo institucional, especialmente no setor da saúde. Clara ficou em silêncio por um longo tempo. Não porque duvidava da importância da missão, mas porque entendia o peso que vinha com ela. Sabia que, aceitando, colocaria em jogo sua rotina, sua privacidade e até mesmo sua empresa. Mas também sabia que negar seria repetir o ciclo do "não é comigo". E isso, ela não aceitava mais. Ela aceitou. A notícia foi recebida com surpresa pelo mercado. Muitos duvidaram que uma CEO de prestígio trocaria o comando de uma empresa de milhões para sentar-se ao lado de políticos e ativistas. Mas Clara deixou claro: "Não estou deixando nada. Estou ampliando meu campo de batalha." E foi exatamente isso que ela fez. Nos meses seguintes, liderou grupos de trabalho, participou de audiências públicas, pressionou conselhos de medicina e enfermagem a criar protocolos obrigatórios de identificação e tratamento. Lutou para que casos como o seu nunca mais fossem tratados como erro pontual. Mas não parou por aí. Investiu capital próprio na criação de uma plataforma digital onde qualquer paciente pudesse denunciar condutas abusivas em unidades de saúde privadas e públicas. A ferramenta, batizada de Ouvir para Curar, foi construída com base em princípios de acolhimento, segurança e rastreabilidade.
Em menos de 2 meses, milhares de denúncias foram registradas. O sistema começou a expor padrões. Nomes que se repetiam, hospitais reincidentes, redes que ignoravam protocolos. Clara estava desenhando o mapa do racismo institucional no Brasil e expondo com provas aquilo que sempre disseram ser exagero. Mas nem tudo foram aplausos. Recebeu ameaças anônimas. Tentaram sabotar sua imagem. Blogs de extrema-direita passaram a chamá-la de oportunista, esquerdista, executiva mimada. Tentaram rotulá-la para silenciar sua autoridade. Mas a cada ataque, ela ficava mais forte. Porque agora não falava sozinha. Ao seu redor, milhares de mulheres negras ecoavam sua voz. Numa das últimas entrevistas antes de completar 1 ano do episódio no hospital, Clara foi questionada por uma repórter. Se pudesse voltar no tempo e evitar tudo aquilo, teria feito? Ela olhou direto para a câmera, com a mesma firmeza de sempre. Respondeu sem hesitar. Se isso fosse o preço para que eu continuasse invisível, então prefiro ter tido a cabeça raspada 1000 vezes. E então, pela primeira vez desde o início de tudo, ela se emocionou. A voz falhou. As lágrimas vieram. Mas não eram de dor, eram de vitória. Ela sabia que ainda havia muito pela frente. Sabia que o sistema não mudaria com uma única história. Mas também sabia que daquela vez tinham mexido com a mulher errada. Nos bastidores da coletiva, quando ninguém mais estava por perto, sua antiga assistente, agora coordenadora do novo setor de equidade da empresa, comentou: Clara, você virou símbolo. Ela negou com a cabeça. Eu virei consequência. E naquele instante, ficou claro que Clara Antunes não era mais apenas uma executiva brilhante que havia sido vítima de racismo. Era o alerta que o Brasil não queria ouvir, mas que não podia mais ignorar.